Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Emerson Barbosa Data Science. No vídeo de hoje vamos falar sobre lista e fatores. Esse é um conteúdo realmente muito importante para quem vai estudar R, porque lista é um dos objetos e dos tipos de itens que nós temos e classes de itens que nós temos que é fundamental você saber. E você vai entender por quê. Listas em R. Quando nós criamos um vetor, você vai olhar aqui, ele só aceita um tipo de objeto. Ele aceita que os itens ou as observações que você vai armazenar em uma variável seria, ele sempre vai aceitar apenas um tipo. Então, ou ele fica tudo como inteiro, ou ele fica tudo, ou todos os itens ficam como caracteres. Perceba que eu coloquei números e aqui eu coloquei, entre aspas, a letra A. E automaticamente tudo virou caractere. Agora imagine que eu quero trabalhar com dados de tipos diferentes e para mim eu preciso realmente ter uma variável com vários tipos de dados diferentes organizados e múltiplos itens. Nós ficaríamos limitados porque o data frame segue a mesma lógica. A coluna é como se fosse um vetor e tem esse mesmo problema. Então, como é que faríamos isso? Para superar isso, seria resolvido com a lista. Então, se você observar, eu posso criar aqui uma lista chamando list. Eu posso criar aqui posso colocar aqui A, B, posso colocar posso colocar true, diversas classes de objeto. E perceba que eu vou salvar aqui como minha lista. Perceba que eu tenho aqui, um item que é character, outro que é character, outro que é double, que seria numérico, e outro aqui lógico. Todos os itens nessa mesma lista e de maneira acessível. E eu ainda posso criar uma lista ainda mais complexa. Eu posso criar a segunda lista. A segunda lista, ela vai ser, por exemplo, eu vou criar a lista com minha lista, mas eu vou colocar aqui uma segunda lista vazia e vou colocar aqui A, vou colocar aqui B, e eu posso colocar uma lista vazia com a lista vazia dentro. Olha o nível de complexidade. E eu começo a criar como se fosse uma árvore de itens que eu posso criar uma árvore de itens com vários tipos de itens, com vários objetos, e isso é muito utilizado para vários tipos de dados que nós temos no R. A lista é é a base fundamental que nós podemos utilizar para criar esses tipos específicos, como filogenia e muitos outros. Então, quando nós olhamos aqui, perceba que você tem aqui a lista vazia. Eu tenho aquela outra lista que eu criei, com aqueles objetos como um item dentro daquela lista. Eu poderia renomear, inclusive, esse item da lista, eu poderia dar nomes. E aqui eu tenho os outros itens da lista, e aqui eu tenho uma lista com outra lista dentro. Olha o nível de complexidade. E como é que eu acesso os itens dessa lista? Então, eu vou trabalhar só com a segunda lista. Eu posso, por exemplo, colocar aqui, colocar só um parêntese, ele vai me dar o primeiro item aqui dessa lista. Perceba que seria essa segunda lista aqui. Então, eu posso botar aqui segunda lista 2, ele vai me dar só a lista vazia, mas eu ainda posso chegar aqui e fazer isso. Segunda lista, dois colchetes e colocar aqui um. Eu copiei errado. Ele me deu a mesma coisa do um aqui, mas eu ainda posso vir aqui e escolher a letra A. Então eu posso ir fazendo essas subseleções dentro da lista através desse tipo de organização aqui que você pode fazer. E você vai pegando dois colchetes, você vai colocando dentro do outro e você pode ir adentrando vários níveis na lista. E aí, para você fazer um loop, você pode iterar toda a sua lista, é muito tranquilo você fazer isso.
Mas a lista ela é um objeto super complexo, então é muito importante que você saiba que ela existe, que ela serve para pegar vários tipos de materiais. Você precisa aprender isso. E você ainda tem um outro tipo de objeto. Inclusive, você pode ter data frames na lista. Você pode ter outras coisas na lista aqui que faz com que ela seja tão importante, dado que ela é mutável e ainda além disso ela pode aceitar diferentes tipos de objetos. Então, type of list, e você ainda tem aqui class. Se botasse aqui classes, classes é basicamente a ideia de você colocar como fator determinados objetos. Então, eu posso ter aqui um vetor com A, B, C e D. Digamos que você estivesse estatisticamente comparando esses níveis do fator aí para verificar a diferença entre o experimento A, o experimento B, o C e o D. Então, eu tenho aqui vetor geral. Eu tenho esses itens aqui, que estão salvos aqui, e eu posso atribuir isso, dizer que isso é uma classe estatística, ou seja, é o nível do fator que eu estou utilizando, e que é importante que ele esteja como nível do fator, para na hora de utilizar as técnicas estatísticas, isso está claramente atribuído como fator. Então, eu posso colocar aqui s.factor vector geral. E aí ele transformou, no qual eu tenho os níveis do fator A, B, C e D. E eu ainda poderia clicar aqui em Factor e colocar aqui A e B. Esqueci de fazer isso, esqueci de colocar. Então aqui eu teria os níveis A e B e aqui eu estaria transformando uma coluna específica que eu tenho, que é a variável do eixo X, em uma classe que seria os níveis do fator. Inclusive, se eu repetir aqui, como acontece geralmente em estudos estatísticos, ele vai apresentar para mim só o A, B, C e D, que é os níveis do fator que nós temos, e o A, B, C, D, B, B é os itens que eu tenho nesse nível do fator, mas os levels únicos específicos é o A, B, C e D. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um gostei se você gostou. Se inscreve aqui no canal do Emerson Barbosa Data Science. Se conecta comigo no LinkedIn. E aqui na descrição do vídeo eu tenho alguns cursos, inclusive de R, em algumas plataformas específicas com preço bastante acessível para que você possa cursar e ganhar sua certificação. Então é isso. Até os próximos vídeos. Até logo. Tchau, tchau.